Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente falou sobre as representações de energia e entropia, definiu os parâmetros intensivos, né? E falou que ia ressaltar esse ponto, que é importante ter cuidado para saber qual é a representação que você está usando. Tá? Bom, a gente definiu temperatura, né, como sendo du ds e 1 sobre T, conforme a gente viu na aula passada, como ds du. Né? Mas uma coisa é a definição de temperatura como sendo isso, né? Outra coisa é se isso tem conexão com o que a gente conhece como sendo temperatura. Então hoje, né, a gente quer, né, basicamente mostrar que, de acordo com os princípios de termodinâmica, né, primeira lei e segunda lei, basicamente a gente consegue mostrar a lei zero da termodinâmica. Tá? Então vamos nessa. Então, na verdade, a lei zero não é uma lei a mais, né? Ela é uma consequência das primeiras duas leis, né? Então, para ver isso, né, a gente vai pensar em dois subsistemas com suas respectivas energias, volumes. E números de partículas. Então, o 1 e o 2. Volume V1 e V2. Aí a gente vai fazer a hipótese de que a parede que separa esses dois subsistemas é diatérmica. Então, sendo diatérmica, permite troca de calor. Mas ela também vai ser rígida, então não permite troca de volumes. Não permite, né, a transferência de trabalho. E também é impermeável, então não permite troca de partículas. Ou seja, só permite, né, trocar calor, basicamente. Então, entre esses dois subsistemas só ocorrem trocas de calor. Tá? O sistema todo está isolado. Então a gente tem alguma coisa assim. A gente tem um sistema 1. A gente tem aí um sistema 2. Né? E a gente tem isso envolto por uma parede que é tal que mantém o sistema isolado. 2. Essa parede aqui é rígida, não troca volume, é impermeável, não troca partículas, mas é diatérmica, eventualmente troca calor. Então temos o seguinte: já que é isolado, né, a energia interna, né, total do sistema é uma constante. Tá? E aí, né, uma vez que você põe essas condições iniciais,
né, e deixou que aparecesse diatérmica, o sistema vai, né, os dois subsistemas e o sistema como um todo vai, né, evoluir para a situação de equilíbrio, e aí, né, de acordo com o postulado 1, a energia se conserva, então eventualmente pode haver trocas, mas com o total sendo constante. O postulado 2 diz que a entropia dos subsistemas, né, vai variar de modo que o sistema como um todo vai atingir o máximo, né, e a partir desse ponto, então, quando atingir o máximo, né, aí a situação não varia mais. Né? Quando chega no estado de equilíbrio, então, a variação de entropia, então, né, vai ser igual a zero. Mas a entropia, lembrar, né, assim como a energia, a entropia do sistema como um todo é aditiva sobre os subsistemas. Então, a entropia é a entropia do sistema 1, que é a função dos parâmetros do sistema 1, mais a entropia do sistema 2, que é a função apenas dos parâmetros do sistema 2. Né? E então, a entropia do conjunto é uma função, né, de todas esse monte de variáveis. Então, a entropia é uma função de U1, U2, V1 e V2, MJ1 e MJ2. Né? Bom, só que a gente tem paredes rígidas e impermeáveis. Então, isoladamente, V1 não varia, nem V2, nem J, nem os N's. Né? Logo, S, na verdade, é a função de U1 e U2. Então, pensando em ds, né, já que S é a função de U1 e U2, ds vai ser ds de U1 com o resto do constante e do U2, né, com o resto do constante, de forma que, né, ds é ds d1 mais ds du2 du2, porque todos os outros parâmetros são constantes. Né? Bom, sendo S dado por S1 mais S2, ds du1, na verdade, é ds1 du1, porque ds2 du1 é zero. E a mesma coisa acontece para o outro ali. Então, ds é igual a ds1 du1 com os parâmetros constantes, ds2 du2 com os outros parâmetros constantes. Isso é quanto é que vale o ds para este problema, né? Seja, já tem atingido o equilíbrio ou não, né? E daí,
ds1 deu 1 e ds2 deu 2, isso aqui é 1 sobre t1 e lá 1 sobre t2. 1 sobre t a gente já viu agora há pouco, né? Na aula passada, que é ds/du. E aí, sendo u constante, né, a gente tem que du1 mais du2 é igual a zero, porque u é constante. du1 é igual a menos du2. Então, usando, né, ds du respectivo é 1 sobre t e essa coisa aqui, né, ds, né, pode ser escrito como 1 sobre t1 menos 1 sobre t2, e aí a gente substituiu du2 por menos du1, que multiplica du1. Tá? Isso vale para estando já no equilíbrio, não. Daí, especificamente, quando o equilíbrio é atingido, a gente tem que ds igual a zero, né? Então, agora se atingir o extremo da entropia, né? Que é aquilo ali. E aí, para ter ds igual a zero, né, a gente chega em 1 sobre t1 é igual a 1 sobre t2, né? Ou seja, né, que t1 é igual a t2. Também dá para escrever de outro jeito. Né? E aí, né, o equilíbrio, então, é atingido, né, quando as temperaturas dos dois sistemas, né, dos dois subsistemas, elas se igualam, né, que é a lei zero. Então, o equilíbrio é atingido, né, com o equilíbrio térmico. Tá? Isso aqui é equilíbrio. Então, se você tem paredes diatérmicas, chegar no estado de equilíbrio significa, né, atingir equilíbrio térmico, ou seja, os dois subsistemas, né, têm temperaturas iguais. Né? De modo que nossa definição de ds/du como sendo 1 sobre t, ou de du/ds como sendo t, né, matemática, de fato leva aquilo que a gente já sabe, já tem, inclusive fisiologicamente, né, tem a intuição de que essa grandeza de fato é a temperatura, e a gente mostra a lei zero termodinâmica. Né? Se ainda não chegou no equilíbrio, mas está perto, né, se ainda não atingir o equilíbrio, então ΔS, né, é maior que zero. Vai ser igual a zero quando você chegar no equilíbrio. Daí digamos que a gente suponha, né, que, só para poder tirar algum resultado, né, que T1 é maior que T2. No equilíbrio, a gente viu que T1 é igual a T2. Então, quando não chegou no equilíbrio ainda, uma temperatura é maior que a outra. Então, por hipótese, T1 é maior que T2. Daí, quais as consequências dessa hipótese, né? Se a gente tem isso, lembrando que esse resultado ali, 39, vale para qualquer situação, equilíbrio ou ainda não.
Então, o ds vai ser aproximadamente, né, pensando que está próximo, vai ser aproximadamente ΔS. 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, né? Então, aqui vai ser um ΔU. Então, uma coisa aproximada, só para a gente poder tirar alguma coisa. Como a gente tem, né, que o T1 é maior que o T2, 1 sobre T1 é menor que 1 sobre T2. E aí, esse termo aqui, com 1 sobre T1 menor que 1 sobre T2, esse termo aqui é negativo. Então, se você está chegando no equilíbrio, né, e se a temperatura do 1 é maior que a temperatura do 2, como ΔS tem que ser positivo, então como isso aqui é negativo, isso tem que ser negativo. Ou seja, tá? Energia está fluindo do sistema que tem temperatura mais alta para o sistema que tem temperatura mais baixa. Quando as temperaturas se igualam, esse fluxo de energia, né, que aparece na forma de calor, quando você chega na posição de equilíbrio, esse fluxo cessa e aí, né, os deltas U, 1 e 2 são 0. Não há necessariamente igualdade de energias, né? Tá? Há igualdade de temperaturas. Tá? E o sistema que tem temperatura mais alta transfere energia para aquele sistema que tem temperatura mais baixa até que as temperaturas se igualem. Daí cessa o fluxo de energia. Tá? E essa transferência vai ser na forma de calor, né? Até, né, haver, né, equilíbrio térmico. Tá? Então, temperatura como definida termodinamicamente ok, né? Mostramos a lei zero, que é uma consequência, na verdade, da primeira lei, conservação de energia, e da segunda lei, que a entropia tem um extremo, né? E esse extremo, na verdade, é uma maximização da entropia, né? Quando você chega no estado de equilíbrio. E aí a gente verifica, né, essas duas coisas aqui para mostrar a lei zero da termodinâmica. Tá? Bom, o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai ver mais alguns exemplos de aplicação, né, dessas ideias básicas, né, tanto da primeira lei quanto da segunda lei, para tirar alguns resultados que são importantes, né, do ponto de vista de termodinâmica. Tá? Então, pessoal, se gostou, dá um joinha, curte o canal e, né, até a próxima então. Tchau!